Discutir a importância da filosofia na formação acadêmica nos impõe um dos exercícios mais difíceis da atividade filosófica. Saber definir do que se trata essa disciplina. Inúmeras foram as vezes que eu me encontrei em situação embaraçosa diante da simples pergunta: o que é a filosofia? Hoje eu queria pensar com vocês a importância da filosofia para a formação acadêmica. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensaios Filosóficos. Eu me chamo João de Castro, sou professor de filosofia e aqui no canal vocês encontram conteúdo de filosofia todos os dias. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar aqui no sininho para receber as notificações toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. Talvez a filosofia seja a única disciplina que tenha necessidade de justificar a sua existência. Você já pensou nisso? Até nos corredores dos cursos de graduação de filosofia se ouve algum tipo de piada no estilo: olha, a filosofia é a coisa com a qual e sem a qual o mundo fica tal e qual. Nos corredores da vida, a tal brincadeira toma uma forma mais radical, digamos assim. Costuma-se dizer que não serve para nada e pronto, ou então que isso não é nenhuma profissão. Já tinha ouvido tanto isso que por vezes eu balancei, quase acreditando. De uns tempos para cá, minha mente clareou de tal forma que hoje eu tenho absoluta certeza. As pessoas estavam certas, de fato não serve para nada. Vamos com calma, deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer, porque eu vi isso no vídeo de filosofia, deve soar no mínimo estranho. Veja, em todos os tempos a filosofia tem exercido atrativo mais ou menos intenso sobre os homens. Desde o seu surgimento, que acredita-se ter acontecido na Grécia por volta do século VI a.C., muitas foram as suas ramificações, tendo algumas ganhado enorme prestígio na história da humanidade. Existem faculdades, cursos e institutos de filosofia em todas as grandes universidades do mundo. E não é exagero dizer que a humanidade jamais persistiria no interesse de uma disciplina sem sentido algum. É fato também que já não dispõe do mesmo prestígio da sua era de ouro na Grécia Antiga. Mas o que causa imensa estranheza é que sua representatividade varia de lugar para lugar, ou contexto para contexto, dentro de uma mesma sociedade. Se você perguntar nos corredores de uma grande universidade francesa ou num bar de esquina sobre a importância da filosofia, certamente não recolhe os mesmos resultados. Mas por quê? Por algum tempo eu acreditei que muitas das pessoas que desdenhavam da filosofia faziam isso sem nem mesmo saber que a utilizavam corriqueiramente. Eu pensava comigo: ele usa a filosofia todos os dias da vida dele, mas ele nem sabe. Hoje eu tenho a convicção de que isso não acontece. Poucos, muito poucos, são aqueles que podem dizer que fazem filosofia. Significa dizer então que a filosofia serve para alguma coisa ou para algumas pessoas? Eu acho que servir não é a palavra adequada, pois instrumentaliza algo que não tem essa dimensão de ferramenta. A verdade é que estamos em fuga do pensamento, já dizia o filósofo Martin Heidegger. Em sua obra Serenidade, Heidegger diz: tal fuga ao pensamento deriva do fato de o homem não querer ver nem reconhecer essa mesma fuga. O homem atual negará mesmo redondamente essa fuga ao pensamento. A verdade é que a filosofia não se dá em qualquer lugar ou de qualquer forma, e Platão ainda diria mais: não é para qualquer um. Pensar filosoficamente é pensar de uma forma muito específica, ainda que sobre um tema qualquer. E não são raras as vezes que a filosofia é encarada como um luxo não prático, desnecessário, quase uma brincadeira que fazemos quando já não temos mais nada para realizar em nossas vidas. Isso é um erro. Longe de ser desnecessária, para algumas pessoas é inevitável, mas só cumpre sua função a partir do momento em que o indivíduo deixa de aceitar as coisas como lhe são oferecidas e passa a pensar por si, questionar o sentido dos fenômenos. Vale ressaltar que esse movimento intelectual não é nada simples. Como nos alertou o gênio alemão Kant, preguiça e a covardia são as causas que explicam por que uma grande parte dos seres humanos, mesmo muito após na natureza tê-los declarado livres da orientação alheia, ainda permanecem com gosto por toda a vida na condição de menoridade. Tão confortável ser menor. Eu acredito que aí reside a importância e o desafio da filosofia, não só para acadêmicos, como para professores dessa disciplina. A filosofia se pretende um eficaz modelo para o estudante pensar criticamente a realidade à sua volta e, de fato, pode ser. Cada qual com sua responsabilidade específica, cabe ao professor demonstrar a capacidade dessa disciplina no empoderamento do indivíduo, e apresentando a porta, mas ciente de que somente ele, estudante, pode atravessá-la. O fato é que a filosofia perde cada vez mais o seu espaço nos dias de hoje, exatamente por conta do seu jeito de ser. Sua forma de servir não atende ao homem moderno. Daí a minha tese inicial de que não serve para nada.
mas devo atualizá-la. Na verdade, não serve nesse jogo de interesses da modernidade. A filosofia não se submete a ninguém. Como disse Deleuze, quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende ser irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Ao fim e ao cabo, para fazer filosofia é preciso, antes de tudo, estar disposto ao pensar. Falham professores e estudantes quando não percebem a atualidade da filosofia. Na verdade, o sujeito moderno tem pressa e pensar demora. Ideal seria se pudéssemos comprar pensamentos em fast food, de preferência num drive-thru. Afinal de contas, tudo tem que ser rápido. Como o poeta já havia dito, o tempo não para. Certo. Tempo é dinheiro, não é mesmo? Só não esqueçamos que essa atitude atende a interesses muito bem definidos. Essas são as reflexões de hoje. Até a próxima, pessoal.